Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jonathan com mais um exemplo de balanceamento redox. E dessa vez, nosso terceiro exercício, nosso terceiro exemplo, vai ser bem semelhante ao primeiro de balanceamento em meio ácido. Porém, aqui a gente vai ver uma outra forma de lidar com esses carinhas aqui, ó, C2 e CR2, os famosos dímeros. Lá a gente utilizou uma metodologia, naquele primeiro exemplo, e aqui a gente vai utilizar uma segunda forma para resolver, ok? Aqui a gente vai seguir, como em todos os exemplos, nos nossos passos que vai nos guiar ao longo da resolução e a gente vai ver, qual que é esta diferença e como abordar este problema, ok? Então vamos lá. O primeiro passo é atribuir o NOx de cada um dos elementos envolvidos aqui, em cada um dos compostos, como a gente tem feito sempre. Então, vamos lá. Oxigênio aqui, NOx menos 2. Temos 4 oxigênios, NOx total menos 8. Então, a carga residual deste composto é menos 2. Logo, estes carbonos precisam somar mais 6. E aqui, como temos 2 carbonos, cada carbono vai ter carga mais 3. Né? Agora, para o CR2O7. Cada oxigênio, carga menos 2. Como temos 7, menos 14. A carga residual deste composto é menos 2. Então, a soma aqui dos dois cromos tem que ser 12. Como eu tenho 2 cromos, cada cromo vai ter carga mais 6. Passando para o outro lado aqui, oxigênio menos 2, temos 2 oxigênios, fica menos 4. Percebemos aqui que a carga residual agora é 0, então o carbono precisa ter carga mais 4. Como temos só um carbono, a carga dele vai ser mais 4. E o cromo aqui, temos carga mais 3. Então a primeira parte foi feita. Agora vamos identificar quem oxidou e quem reduziu. Então, quem oxida é aquele que perde elétrons. E aquele que reduz é aquele quem recebe elétrons. Então vamos lá. Quem é que foi que recebeu elétrons? Bom, a gente percebe que o cromo aqui tem carga mais 6 e aqui ele tem carga mais 3. Portanto, ele diminuiu o seu NOx. Com isso, a gente percebe que ele quem reduziu. Okay? Então, aqui o cromo que reduz. Vou botar aqui CR2 para a gente lembrar disso. E aqui a gente percebe que foi o carbono que foi de NOx mais 3 para NOx mais 4. Então, vou colocar aqui C2 também para a gente lembrar. Foi quem oxidou, quem perdeu elétrons, quem aumentou seu número de oxidação. Certo? Então, o passo 1 aqui foi feito. O próximo passo é montar as semi-reações, tanto de redução quanto de oxidação. Então, vamos lá. Semi-reação de redução, semi-reação de oxidação. Por que eu botei C2 e CR2? Bom, para a gente ver uma forma diferente de resolver. Lá, no primeiro exemplo, a gente resolveu de uma forma. E como é que a gente vai resolver aqui? Bom, a gente pode resolver aqui, considerando então, já que foi C2, na oxidação, a gente pode escrever aqui já direto 2C, por exemplo. 2C que tem cada um carga mais 3. E estes dois carbonos, eles foram a carbono mais 4 e cada um dos carbonos perdeu um elétron. Então aqui, como eu tenho 2, perdeu 2 elétrons no total. Ok? O mesmo vale para o cromo. Aqui a gente vai ter 2 cromos que inicialmente têm NOx mais 6. E eles recebem uma determinada quantidade de elétrons e viram, então, 2 cromos mais 3. Certo? Aqui a gente vai adicionar, então, quantos elétrons? Cada cromo recebeu 3 elétrons. Como eu tenho 2, eu preciso botar um 6 aqui. Agora, já está escrita as nossas semi-reações de redução e de oxidação. Passo 2 aqui está completo. A nossa missão é balancear as quantidades de elétrons e, no final, somar essas duas equações. A gente percebe aqui que aqui temos 6 elétrons e aqui temos 2 elétrons. Então, basta a gente multiplicar essa segunda equação por 3. E a gente vai equiparar, então, as quantidades de elétrons. Ok? Então, vamos reescrever aqui as duas semi-reações, tanto a de redução quanto a de oxidação. A de redução permanece exatamente igual. A gente não mexeu nela. Então, fica 2CR6. Aqui fica 2
cromos mais 3 e adiciono aqui, né, os 6 elétrons. Agora, na segunda equação, a de oxidação, a gente multiplicou toda por 3. Então, fica 6 carbonos 3 mais, dando 6 carbonos 4 mais os 6 elétrons. Né? Agora, somando essas duas equações, os elétrons se cancelam. Então, a equação global aqui ficou como? Ficou 2 CR mais 6 mais 6 carbonos 3 mais, que resultam em 2 cromos mais 3 e 6 carbonos mais 4. Então, aqui, balanceadas as quantidades de elétrons e somadas as equações. Né? Essa equação aqui é a equação global. Né? Vou escrever aqui a equação global da soma, né, das duas semi-reações. Ok? Então, qual que é o nosso próximo passo? É reestabelecer os componentes. Né? O que a gente fez? Quando a gente analisou a oxidação, quem oxidou e quem reduziu, a gente pegou somente o elemento que sofreu, né, este processo. Porém, este C2 aqui, por exemplo, ele está dentro da molécula de C2A4. E esse CR2 está dentro da molécula de CR2A7. Então, a gente vai reestabelecer estes componentes lá do início. Né? Como é que vai ficar aqui, então? Ó, vamos pegar aqui o carbono, né, para a gente manter a ordem aqui. Aqui a gente tem C2O4. Temos 6 carbonos. Cada molécula aqui possui 2 carbonos. Então, no final, a gente vai ter o quê? 3 C2O4, né? Carga menos 2. Olha só, a gente tinha 6 carbonos aqui. E se a gente ver cada molécula tem 2 carbonos, multiplicado por 3 dessa molécula, temos então os mesmos 6 carbonos. O mesmo vale, né, para o cromo. Aqui a gente tem só 2 cromos. E esta molécula aqui já tem 2 cromos. Portanto, fica somente Cr2O7, né, menos 2. Ok? E aqui, este carbono ele está na forma de CO2. Então, cada molécula de CO2 possui apenas um carbono. Temos 6 carbonos, portanto, 6 CO2. Né? E não existe uma carga residual nessa molécula. E o cromo lá continua sendo o próprio cromo. 2CR3+. Ok? Então, reestabelecemos aqui os componentes. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai balancear os elementos, né, à exceção do hidrogênio e do oxigênio. Ok? Então vamos lá. Vamos conferir se já está certinho ou se a gente precisa mexer. Ó, temos 6 carbonos aqui, né, deste lado, e temos 6 carbonos deste lado. Então já está balanceado. E aqui temos 2 cromos e aqui também temos 2 cromos. Portanto, este passo aqui já está feito para nós. Então não precisamos mexer em nada. Ok? Agora aqui vem o balanceamento das cargas. Né? Foi informado ali no início, né, do nosso enunciado que o meio era ácido. Né? Ali, como é que a gente pode ver? O meio ácido. Então, isso aqui nos leva ao quê? A essa afirmativa aqui. Em meio ácido, adicionamos prótons H+, no meio menos positivo. Né? Por quê? Porque meio ácido significa grande disponibilidade de H+. Então, eles que irão participar, né, e fazer o balanceamento de cargas na nossa equação. Okay? Então, vamos definir quais são as cargas totais dos reagentes e quais são as cargas totais dos produtos. Okay? Aqui, cada molécula possui carga menos 2, mas eu tenho 3 dessa molécula. Então, carga total menos 6. Aqui, eu tenho somente uma molécula, cuja carga residual é menos 2. Então, no total, carga menos 2. Aqui, a carga dessa molécula é 0. Né? E dessa aqui, temos cada cromo com carga mais 3. Como temos 2 cromos, temos carga total mais 6. Então, no final, nos reagentes, a nossa carga total é menos 8. E nos nossos produtos, a carga total é mais 6. Como vimos, então, precisamos adicionar H+, no lado menos positivo, que é o lado justamente aqui, né, dos reagentes.
E a diferença de cargas entre os dois lados, entre os reagentes e os produtos, são de 14 unidades. Eu vou botar aqui, 14 unidades de carga. Então, o que a gente precisa fazer nessa situação? Adicionar, 14 hidrogênios no lado dos reagentes, de forma que no final as cargas serão iguais, ok? Então vamos lá. Fica 3C2O4 menos 2 mais Cr2O7 menos 2 e a gente adiciona aqui, no lado menos positivo, os 14 hidrogênios necessários para equiparar as cargas. Agora, 6CO2 mais 2 cromos. 3 mais. De forma que não se altera. Ok? Então, o passo aqui de balanceamento das cargas também já está concluído. Agora, a gente vai fazer o balanceamento dos hidrogênios e dos oxigênios. De que forma? Adicionando moléculas de água. Lembrando, que a gente aqui, neste passo, a gente fez o balanceamento de todos os outros elementos, à exceção de hidrogênio e oxigênio. Por quê? Porque é justamente neste penúltimo passo que a gente deve realizar esse procedimento. E de que forma a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. Olha só, olhando para essa equação aqui, a gente acabou de adicionar hidrogênios do lado dos reagentes. E a gente percebe que não há hidrogênios no lado dos produtos. Portanto, a gente vai adicionar moléculas de água no lado dos produtos, de forma a equiparar a quantidade de hidrogênios que a gente acabou de adicionar. Cada molécula de água possui 2 hidrogênios. Como temos um total de 14, é preciso que sejam adicionados aqui 7 moléculas de água, para que a gente tenha a mesma quantidade de ambos os lados. Então, vamos fazer este procedimento agora. Vamos lá. Então, os reagentes agora a gente não vai mexer, vai permanecer a mesma da equação anterior. Cr2O7 menos 2, mais os 14 hidrogênios, foram necessários para balancear as cargas. E no lado dos produtos, 6CO2 mais 2Cr mais 3. E agora sim, as 7 moléculas de água, que foram necessárias para balancear os hidrogênios e também os oxigênios. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela conferência que a gente tem feito que nem nos outros exercícios. Vamos analisar a quantidade de átomos de cada elemento no lado dos produtos e também no lado dos reagentes. E esta quantidade precisa ser igual. Ok? Então, vamos lá. No lado aqui dos reagentes, vamos lá ver. A gente tem aqui, cada molécula aqui tem 2 carbonos. Como eu tenho 3 dessa molécula, temos 6 carbonos. Aqui temos 2 cromos. Temos uma molécula dessa, então temos 2 átomos de cromo. Aqui temos também os 14 hidrogênios. E por fim, vamos analisar os oxigênios. Cada uma dessa molécula aqui possui 4 oxigênios. Como eu tenho 3 dessa molécula, eu tenho 12 oxigênios. Mas cada molécula possui 7 oxigênios. Eu tenho apenas uma, então eu tenho 7 oxigênios, resultando um total de 19 oxigênios. Ok? Agora, a gente analisa os produtos. Aqui nos produtos, temos claramente aqui já 2 cromos. Vamos adicionar aqui 2 cromos. Cada molécula de CO2 possui apenas um carbono. Como a gente tem 6, no total serão 6 carbonos. Agora vamos para a molécula de água. Para a molécula de água, cada água possui 2 hidrogênios. Como temos 7 dessa molécula, ao total teremos 14 hidrogênios. E por fim, vamos analisar então os oxigênios. Cada molécula de CO2 possui 2 oxigênios. Como eu tenho um total de 6 moléculas, terei 12. Cada molécula de água possui um oxigênio. Como eu tenho 7 moléculas de água, são 7 oxigênios. Totalizando, então, 19 oxigênios. Se compararmos aqui as quantidades de todos os elementos, confere. Isso aqui nos indica que temos, então, o nosso balanceamento final. Significa que o nosso balanceamento está correto. Então,
Antes da gente finalizar, a gente tem que só conferir se a gente não consegue simplificar aqui os coeficientes. Lembrando que tem que sempre ficar os menores coeficientes possíveis. Nessa situação, a gente percebe que não tem o que fazer. E realmente estes são os menores coeficientes possíveis. Então a nossa resposta final fica 3C2O4 2 menos mais CR2O7 2 menos mais 14H+, resultando em 6CO2 mais 2 cromos 3+, mais 7 moléculas de água. E essa aqui é a nossa resposta final, o nosso gabarito. Ok? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado para entender todos os passos. Qualquer coisa, entre em contato conosco, a gente está sempre à disposição para ajudar. E é isso. Tem também os outros 2 vídeos de 2 casos especiais. E espero que possam, né, aproveitar essas aulas. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.